o antissemitismo. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todos os povos no meio dos quais te conduzir o Senhor. O antissemitismo é um negócio intrigante. Essa expressão semita vem de Sem, filho de Noé. E não é só a nação de Israel que é descendente de Sem. São várias nações do mundo árabe que estão nesta região que são semitas. Mas Satanás focou somente a nação de Israel e propagou, e a grande mídia mundial faz disso um palco de batalha. E o antissemitismo é espalhado pelo mundo e a nação de Israel passa a viver escárnio e horror entre as nações, entre todos os sacrifícios que passaram pelas nações. O termo antissemitismo deriva das raças semitas. Semita é um conjunto de línguas dos descendentes de Sem, filho de Noé. Vários povos, entre os quais se destacam os árabes e hebreus, compartilham as mesmas origens culturais. Historicamente, esse povo influenciaram as três maiores religiões do mundo monoteísta: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. As famílias semitas são acadianos, ugaríticos, fenícios, hebraicos, aramaico, árabe, etíope, egípcio, assírio, caldeu e outros povos. O antissemitismo refere-se ao preconceito contra os judeus. Satanás fomentou o ódio trabalhando com uma ideia do antissemitismo, mas distinguindo especificamente Israel como alvo do seu projeto satânico, conseguindo pôr o mundo contra os judeus com preconceitos religiosos como nação, povo escolhido de Abraão. Por longo período, a terra de Israel ficou desolada e inóspita. Em 1867, o pensador e escritor Mark Twain disse: Belém, a terra em que os anjos cantaram, não é habitada por criatura alguma. A Palestina se recobre de pano de saco e cinza, desolada e sem beleza. Em uma de suas mais célebres e admirável profecia, Jesus disse: Jerusalém será pisado pelos pagãos, até se completar o tempo dos gentios. Jerusalém, demandada por todos os reinos do mundo. Jerusalém foi demandada por todos os reinos da história. Babilônia, de Nabucodonosor, os medos e os persas, pelas mãos de Ciro, os gregos em 300 a.C. por Alexandre o Grande, depois foram os egípcios, seguidos dos assírios e por fim os romanos. A terra de Israel foi alvo de várias invasões. Os invasores islâmicos se apossaram da terra, mas foram expulsos pelas cruzadas. Mais tarde, os mamelucos islâmicos do Egito tomaram a tão disputada terra. Depois chega o tempo dos turcos otomanos, que reinaram sobre a mesma por 4 séculos. Ao longo desses séculos, os judeus que restaram da terra viveram debaixo de hostilidade dos seus invasores. Os temas estudados sobre as promessas de Deus para com a nação de Israel e Jerusalém são as provas incontestáveis da veracidade dos textos sagrados. Há uma breve confusão sobre as cruzadas católicas. Muitos pensam que essas cruzadas resgataram a terra de Israel para o seu próprio povo, mas ao contrário disso, o povo foi dilapidado e massacrado, e a terra ficou para a Igreja Católica e não para o povo judeu. A primeira cruzada foi organizada pelo Papa Urbano II. As hordas de voluntários do comando do Papa Urbano seguem empunhando a bandeira da cruz resignada para massacrar o povo judeu, da qual nasceria o Cristo. Episódios parecidos aconteceram em tempos mais recentes, no período das navegações e colonizações dos povos além-mar, como é o caso das Américas, quando a Igreja dominou índios, negros e caboclos, empunhando a bandeira da cruz numa dialética dominadora e escravagista. Godofredo de Bunian, o comandante da cruzada, designado pelo Papa, insuflava os seus liderados, fazendo-os jurarem que derramaria o sangue deste povo, matando até o último para vingar o sangue de Jesus Cristo derramado por esses malvados. Ao tomarem Jerusalém, perseguiram a todos até as sinagogas, ateando fogo e queimando os seus locais sagrados de culto a Javé. Os papas que sequenciaram a história trataram os judeus como seres ignominiosos, da mesma forma que eram tratados os leprosos na antiga aliança. Os papas que seguiram a sucessão de maus tratos foram
Pio VII, Leão XII, Pio VIII e Gregório XVI. As ações e intentos malignos de Hitler em querer exterminar o povo judeu descortinaram ira incontrolável a um antissemitismo fervilhante pelo mundo afora. Percebe-se que não fora só os alemães que hostilizaram os judeus. Observe as ações antissemitas de alguns povos dos tempos de perseguição de Hitler. O navio transatlântico Sanders, lotado com 1.100 refugiados judeus, teve acesso negado a todos os portos da América. 700 desses tripulantes tinham visto para a América do Norte, mas o presidente Roosevelt impiedosamente mandou de volta às mãos do famigerado antissemita Hitler para que eles fossem queimados e incinerados nos fornos alemães. A Suíça também fez parte desse antissemitismo cruel, devolvendo judeus aos seus assassinos alemães. Ela serviu de banqueira, recebendo bilhões de dólares em dinheiro, ouro e prata do episódio judaico. No final da Segunda Guerra, parece que todos os sonhos da nação dispersa pelo mundo teriam se exaurido. Quando mais o tempo passava, mais o cenário mundial revelava a absurda impossibilidade do povo de Israel voltar para sua pátria, conforme as promessas de Deus vaticinadas pelos profetas. Mais de 6 milhões de vítimas foram assassinadas no Holocausto alemão. Adolf Eichmann, na condição de prisioneiro, diz: "Este foi o maior crime de toda a história da humanidade. Foi a maior dança funesta da humanidade." O extermínio deste povo não se reduziu ao Holocausto na Alemanha, mas os esqueléticos e desnutridos judeus libertados nos campos de extermínios e que conseguiram entrar em outros países continuaram sendo exterminados em toda a Europa, através da omissão de seus habitantes que vieram a semente de Abraão, errante pelas suas terras. Porém, assim como disse Isaías: "A terra trilhada não quebrará, nem apagará o pavio, com verdade trará justiça." Deus não se esqueceu das suas promessas feitas a Abraão e das suas profecias proferidas pelos profetas. De 1945 a 1948, mesmo as divisas marítimas sendo bloqueadas com pesadas vigilâncias, Deus fez com que 10 navios antigos burlassem o bloqueio. Mais de 70 mil judeus para a terra prometida a Abraão. Um dos sobreviventes do Holocausto disse: "Os velhos navios e as frotas britânicas eram ameaças menores que a vida na Europa. Pela primeira vez em anos, tínhamos um propósito: a criação de um Estado judeu." Milhares de judeus oriundos de mais de 100 países voltaram à terra que um dia os anjos cantaram: "Aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho."